aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química que não faz mal com o professor Walter Félix. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui assistindo os nossos vídeos. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para o nosso canal, que é um canal voltado para você que deseja aprender um pouco mais de química. Se você gostar do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não esqueça de divulgar o nosso canal, ok? Muito obrigado! Então, gente, no vídeo de hoje nós estaremos resolvendo um exercício abordando o conceito de soluções. Vamos dar uma olhadinha. Esse exercício ele é uma questão do vestibular da UERJ do ano de 2005, o segundo exame, de qualificação. A questão que nós estaremos resolvendo é a questão de número 22. Então, diz assim: o gráfico abaixo que mostra a variação da solubilidade do dicromato de potássio na água em função da temperatura foi apresentado em uma aula prática sobre misturas e suas classificações. Então tem aqui a curva do eixo X correspondente à temperatura, a curva do eixo Y, correspondente ao grau de solubilidade, medida em gramas por 100 gramas de água, que é o solvente, e aqui eu tenho a curva de solubilidade, cortando as temperaturas de 30 e 70 graus Celsius. Em seguida, foram preparadas 6 misturas sobre agitação energética, utilizando dicromato de potássio sólido e água pura em diferentes temperaturas, conforme o seguinte esquema. Então tem aqui 30 graus Celsius, 15 gramas de dicromato e 100 de água, 30 graus Celsius, 3,5 gramas de dicromato, 20 gramas de água, 30 graus Celsius, 2 gramas de dicromato e 10 gramas de água, 70 graus Celsius, 200 gramas de dicromato, 300 de água, 70 graus Celsius ainda, 320 gramas de dicromato, 500 de água e, novamente, 70 graus Celsius, 150 gramas de dicromato, 250 gramas de água. Após a estabilização dessas misturas, o número de sistemas homogêneos e o número de sistemas heterogêneos formados correspondem respectivamente a. Então, para resolver essa questão, preciso ter em mente a classificação das soluções. Basicamente, nós temos soluções de natureza homogênea e, ou melhor, de natureza não, mas de aspecto homogêneo e de aspecto heterogêneo. Isso está diretamente relacionado com a massa do soluto em relação à massa do solvente. Todo solvente ele tem um grau máximo de solubilidade a uma dada temperatura, ou um limite máximo em que ele é capaz de separar as moléculas do sólido. O que mantém o sólido visível para você é a interação entre os cristais. Se você afasta esses cristais, se eles ficam dispersos, você não consegue ver a estrutura cristalina. Então a solução se torna homogênea. Você só vê o líquido. Se você não consegue separar todos os cristais, você tem um sistema heterogêneo.
E aí o sistema homogêneo ele pode ser saturado ou ele pode ser insaturado. Mas o sistema heterogêneo ele só pode ser um sistema saturado, tá? Porque ele já atingiu o grau máximo de solubilidade. Aí geralmente nós dizemos que é uma solução que contém corpo de fundo, uma solução que contém um precipitado ou uma solução que apresenta um depósito sólido, tá? Vamos lá para o nosso quadro branco e lá a gente vai ver cada situação dessa, que é uma situação específica. Então, indo lá para o nosso quadro branco, temos o seguinte, tá? Mistura homogênea. Ela pode ser de dois tipos: insaturada ou ela pode ser saturada. Ela ainda pode ser, tá? De maneira excepcional, supersaturada. Mas não é o nosso caso, porque o nosso esquema de solubilidade ele não apresenta elevação da temperatura e posterior decréscimo da temperatura de forma lenta, que é o que caracteriza uma solução supersaturada. Então nós temos sistema homogêneo saturado, né? Insaturado ou supersaturado. 3 tipos de possibilidade. O sistema heterogêneo ele só pode ser saturado. Mas qual é a diferença de um e do outro? Tá? Tudo isso tem relação com o coeficiente de solubilidade. Tá? O coeficiente de solubilidade ele é medido em gramas por 100 gramas do solvente. Tá? Então, vamos ao primeiro caso. Solução insaturada. Solução insaturada é aquela em que a massa do soluto ela é menor do que o coeficiente de solubilidade. Tá? Então você ainda pode solubilizar mais. A solução saturada. Deixa eu corrigir aqui. A solução saturada. Tá? Ela vai poder ter 2 situações específicas. A massa do soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Então digo, né, naquela curva, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então a massa do soluto está aqui passando nessa curva, né? Está exatamente em cima dessa curva. Tá? Ou se a massa do soluto for maior do que o CS. Na primeira situação, eu vou ter um sistema homogêneo. Na segunda situação, eu vou ter um sistema heterogêneo. Tudo bem? Então, já tenho como avaliar caso a caso, tá? Não esqueçam isso. Solução homogênea pode ser insaturada ou saturada, pode ser ainda supersaturada se eu tiver, né, um processo de aumento da temperatura e posterior, né, diminuição dessa temperatura de forma lenta, ou eu posso ter um sistema heterogêneo saturado. Tudo isso vai depender do coeficiente de solubilidade
que é medido por gramas, né, de soluto por 100 gramas de solvente. E aí eu tenho uma solução insaturada, onde a massa de soluto é inferior, né, ao coeficiente de solubilidade. Essa daqui é homogênea, né, eu esqueci de colocar aqui, mas aí a gente coloca observação, ela é homogênea. E eu tenho a saturada, que eu posso ter a massa do soluto igual ao coeficiente de solubilidade, então sistema homogêneo, ou a massa do soluto maior do que o coeficiente de solubilidade, né? E aí eu tenho um sistema heterogêneo. Tá? No meu esquema, eu tenho o seguinte, tá? Na minha curva, se a temperatura ela é uma temperatura de 30 graus Celsius, tá? Deixa eu melhorar esse T aqui. Vou colocar um T maiúsculo. Deixa eu corrigir aqui. Não vou ter que pegar usar a borracha. Aqui é muito ruim, é melhor apagar tudo. Na temperatura de 30 graus Celsius, eu tenho um CS de 20 gramas por 100 gramas de água. Ok? Então eu vou julgar primeiro a temperatura de 30 graus Celsius. Vamos lá para os meus quadrinhos, né? A primeira situação, tá? Frasco 1. No frasco 1, eu tenho 100 gramas de água e eu estou colocando aqui 15 gramas de dicromato de potássio. Repara que a massa do soluto é menor do que o CS. Se a massa do soluto é menor do que o CS, a minha solução ela é insaturada e por isso, né, homogênea. Então tenho uma solução homogênea já. Vamos ao frasco 2. Frasco 2. No frasco 2, eu tenho 20 gramas de água e eu tenho 3,5 gramas de dicromato de potássio. Tá? Observe que o padrão é 100 gramas de água. Se eu utilizo 20 gramas de água, eu estou usando 5 vezes menos de água. Então, o meu CS, né, que eu vou chamar de CS', ele vai ser igual ao CS dividido por 5. Tá? O meu CS é 20 dividido por 5, eu vou ter um CS de 4 gramas por 20 gramas de água. Tá? E a massa do soluto ela é menor do que esse CS'. Então a minha solução ela é insaturada e homogênea. Ok? Continuo a ter soluções, né? Ou melhor, agora eu tenho duas soluções homogêneas. (30 graus Celsius), CS igual a 20 gramas por 100 gramas de água. Ok? Na situação ou no frasco 3, né? Frasco 3, eu tenho
2 gramas de dicromato de potássio e eu tenho 10 gramas de água. Vamos observar o seguinte, tá? O padrão é 100. Se eu uso 10, quer dizer que eu estou dividindo por 10 o meu padrão. Então, o meu CS 2 linhas, ele vai ser o meu CS dividido por 10. 20 dividido por 10, o meu novo CS vai ser 2 gramas por 10 gramas de água. E o meu CS, ele é numericamente igual à massa do soluto. Então, eu estou na curva de solubilidade. Na curva de solubilidade, eu ainda sou homogêneo, mas agora eu sou saturado. Tá? Então, eu já tenho 3 soluções homogêneas, né? 3 soluções homogêneas. Vamos para as temperaturas, ou vamos para a situação de curva de solubilidade a 70 graus Celsius. Vou abrir uma outra janelinha aqui para estudar em 70 graus Celsius. Em 70 graus Celsius, eu tenho uma massa, né, ou um coeficiente de solubilidade de 60 gramas por 100 gramas de água. Esse é o meu coeficiente de solubilidade. Nos meus exemplos, né, são 3, eu tenho um frasco 1, ou melhor, né, eu tenho um frasco que agora é um frasco 4. No meu frasco 4, eu tenho 300 gramas de água e eu vou colocar 200 gramas de dicromato de potássio, tá? Então, tenho 300 gramas de água e 200 gramas de dicromato. Reparem que, se o meu padrão é 100 e eu estou usando 300, eu estou multiplicando 3 vezes a quantidade de água. Então, meu CS, né, que eu vou chamar aqui de CS 3 linhas, ele vai ser igual ao CS vezes 3. Então, vai ser 180 gramas. O meu novo CS, a minha massa do soluto é maior do que o meu novo CS. Se isso acontece, eu não consigo solubilizar toda a massa. Eu só consigo solubilizar a massa correspondente a 180. Se eu tenho 200, eu tenho uma massa não solúvel de 20 gramas. Então, eu tenho um sistema heterogêneo, mas ele também é um sistema saturado. Tá? Então, vamos aqui ao frasco 5. Tá? No frasco 5, eu tenho 500 gramas de água e eu tenho 320 gramas do sal, do dicromato. Vejamos. Se eu multiplico o meu padrão por 5, né, se eu aumento a quantidade de água por 5, o meu coeficiente de solubilidade ele também será multiplicado por 5. Então, eu tenho um CS, né, asterisco,
correspondente ao CS vezes 5. 60 vezes 5, eu tenho 300 gramas, né? Que eu consigo solubilizar, mas eu coloco 320. Novamente, vão sobrar 20 gramas. Então, meu sistema ele é heterogêneo. Reparem que eu tenho 3, né, sistemas homogêneos já, né, 3 sistemas homogêneos e 2 sistemas heterogêneos, né? Os 3 primeiros com 30 são homogêneos e os 2 primeiros com 70 são heterogêneos. Vamos verificar o último. Na temperatura de 70 graus Celsius, né, o coeficiente de solubilidade ele é 60 gramas por 100 gramas de água, tá? E no meu frasco 6, eu vou usar 250 gramas de água e vou colocar 150 gramas de dicromato. Como eu disse em todas as situações, né? Se eu aumento a quantidade de água, eu aumento também proporcionalmente o CS, né? Daqui para cá, eu aumentei 2,5 vezes. Então, eu vou aumentar o meu CS asterisco 2, ou 2 asterisco, vai ser 60 vezes 2,5, né? Ou posso considerar 25 vezes 6, que vai dar um valor de 150 gramas. Se a minha massa é 150 e eu consigo solubilizar 150, eu estou na minha curva de solubilidade. Na minha curva de solubilidade, a minha solução ela é saturada, mas ela é homogênea. Então, eu tenho 4 homos, 4 soluções homogêneas e 6 soluções heterogêneas, né? E aí a gente pode dar uma olhada no gabarito, né? O gabarito ele coloca primeiro sistemas homogêneos e posteriormente os sistemas heterogêneos, né? Vou procurar a opção, né? 2 sistemas heterogêneos. Vou procurar a opção com 4 e 2. A opção com 4 e 2 é a letra B de bola. Ok, gente? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso conteúdo e sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado.